Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos ao YouTube. Eu sou o professor Birajara Casado e você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Aqui nós somos mais de 46.200 pessoas. Hoje eu preciso conversar contigo sobre um tema importante na jurisprudência do STJ que diz respeito à prescrição nas ações contra a fazenda pública. O tema não é novo, o STJ pacificou esse entendimento desde 2012/2013, mas o tema vem sendo cobrado em provas de concurso. Como eu lancei o curso GAGU, que prepara para os próximos concursos da advocacia pública, eu tenho um grupo no WhatsApp com os alunos e lá a gente fica discutindo várias questões que envolvem a advocacia pública nos concursos, nos mais variados concursos, não só nos concursos de procurador, mas nos mais variados concursos, pensando numa preparação completa para o enfrentamento das próximas provas de advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional. E surgiu num dos grupos hoje um questionamento acerca desse tipo de pergunta realizado pelo CESP. Veja que a questão é de 2021, caiu no MP de Santa Catarina, é uma questão certo ou errado, que é a modalidade que o CESP historicamente sempre cobrou para as provas da AGU, e o item para você julgar certo ou errado diz assim, presta atenção. A respeito da ação de improbidade, da prescrição contra a fazenda pública, da prescrição contra a fazenda pública, da execução do termo de ajuste de conduta, do processo judicial eletrônico e do habeas data, julgue o item a seguir. Aqui é só uma introdução de onde o examinador tirou, dentro das disciplinas do edital, o conteúdo que ele vai cobrar na assertiva, para que você diga se ela está certa ou errada. A assertiva que você tem que julgar é essa aqui, ó. Nas ações de indenização contra a fazenda pública, então você tem uma ação contra a fazenda, é um particular ingressando com a ação contra a fazenda, é uma ação coletiva sendo ajuizada contra a fazenda, é uma ação civil pública contra a fazenda, mas o pedido é de indenização, nas ações de indenização, ou seja, é preciso que o pedido aqui a ser analisado em termos prescricionais é o pedido de indenização. O prazo prescricional é de 5 anos. Bom, se a questão terminasse aqui, estava tudo ok. O prazo prescricional, nos termos do decreto que regulamenta a prescrição nas ações contra a fazenda, é de fato de 5 anos. Mas o item diz, quando não regulado pelo Código Civil. Bom, uma leitura rápida faz com que você imagine que essa assertiva está correta, porque de fato o prazo prescricional contra a fazenda, nas ações contra a fazenda, nas ações indenizatórias contra a fazenda, é de 5 anos. Mas ele diz, quando não regulado pelo Código Civil. Quando não regulado pelo Código Civil, dá a entender aqui que a prescrição contra a fazenda não é regulada pelo Código Civil e o prazo é de 5 anos. Isso é verdade. Na verdade, isso é jurisprudência do STJ, nós vamos ver daqui a pouco. Mas esse tipo de forma de perguntar, a construção desse item é bastante interessante e o que chamou a atenção é que o número de pessoas que erraram essa questão é grande, ou seja, a estatística de erro desse item é muito grande, porque imagino que as pessoas embananaram os argumentos. Como disse, se termina aqui 5 anos, está tudo correto. Nas ações de indenização contra a fazenda pública, o prazo prescricional é de 5 anos, quando não regulado pelo Código Civil. Na verdade, as ações contra a fazenda, a prescrição não é regulada pelo Código Civil, mas quando o item diz quando não regulado pelo Código Civil, dá a entender que existe uma prescrição contra a fazenda que é regulada pelo Código Civil e quando isso acontece ela não é de 5 anos. Aqui é uma interpretação a contrário sensu. Se a prescrição é de 5 anos quando não regulada pelo Código Civil, então o item dá a entender o quê? Que a contrário sensu, quando regulada pelo Código Civil, a prescrição contra a fazenda não é de 5 anos. Seria em tese, por exemplo, de 3, como quis entender a jurisprudência do STJ num determinado momento. Por isso esse item está errado. A leitura desse item faz com que você entenda de forma rápida o acerto, porque ele apresenta aí exatamente a informação correta. As ações de indenização contra a fazenda prescrevem em 5 anos, mas a expressão final, quando não regulado pelo Código Civil, dá a entender que não prescreve em 5 anos quando regulado. E sabe qual é o problema? Em nenhum momento a prescrição contra a fazenda é regulada pelo Código Civil, o que torna efetivamente esse item equivocado. O número de pessoas que errou esse item, ou a estatística de erro desse item, assusta, justamente porque grande parte das pessoas, penso, não estão acostumadas com esse tipo de redação, ou pelo menos com a banana aqui que o examinador apresentou. Ele apresenta logo a informação correta e faz um complemento meia boca, que se você não prestar muita atenção,
não analisar a contrário senso, vai fazer com que você entenda com que o item está correto, quando na verdade ele está equivocado, porque não existe prescrição regulada pelo Código Civil, prescrição nas ações de indenização contra a Fazenda. Por quê? Porque o STJ, desde 2012/2013, entendeu o seguinte: aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto 20.910/32 às ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública e não o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil de 2002. Em um determinado momento o STJ entendeu que se aplicava a prescrição trienal, depois ele voltou atrás, uniformizando a sua jurisprudência a partir da primeira sessão, para entender que, para a Fazenda, se aplica tão somente o Decreto 20.910/32, não se aplicando em nenhum momento a prescrição trienal previsto no Código Civil de 2002, razão pela qual, quando não regulado pelo Código Civil a prescrição é de 5 anos, está errado porque não há hipótese da prescrição contra a Fazenda ser regulada pelo Código Civil nos termos da jurisprudência do STJ, que é aqui de 2012, está aqui o recurso especial, uma jurisprudência aí com bastante tempo, mas que vive caindo em concursos da advocacia pública porque o tema é importante para a Fazenda. Aqui eu tenho que te chamar a atenção para aquilo que eu considero essencial acerca do posicionamento que você tem que ter em provas objetivas e subjetivas acerca da prescrição trienal. Você vai dizer assim: professor, em um determinado momento, e eu tenho um vídeo no canal aqui sobre isso, em um determinado momento o STJ entendeu que a prescrição nas ações contra a Fazenda era trienal. Eu não posso defender isso em nenhum momento em provas de concurso. A resposta para mim é a seguinte: nas provas objetivas, nunca. Prescrição trienal, provas objetivas da advocacia pública ou provas objetivas dos concursos em geral, nunca. Veja que a questão que a gente respondeu aqui foi do Ministério Público de Santa Catarina, prova CESP 2021. Questão trazida no nosso grupo do GAGU do WhatsApp, mas que, dada a sua relevância e importância, resolvi trazer aqui para o canal. Nem era esse vídeo hoje, mas essa discussão foi hoje, então gravei logo para que a gente possa ter acesso a essa informação quanto antes. Agora, prescrição trienal, provas subjetivas, aqui eu tenho uma ressalva. Não recomendo que você defenda a prescrição trienal se o enunciado for um enunciado normal. Se o enunciado for um enunciado normal, onde o examinador ele não te dê nenhuma outra informação, eu não recomendo que você defenda a prescrição trienal, porque a gente sabe que essa decisão do STJ aqui é importante e afastou a prescrição trienal para as ações de indenização contra a Fazenda Pública. Agora, se o enunciado pedir para que você, nesse caso, apresente na sua peça toda a matéria de defesa da Fazenda, não obstante, independentemente de jurisprudência em sentido contrário, ele está dizendo que você está livre para apresentar toda a argumentação passível de defesa no que diz respeito aos argumentos e ao interesse da Fazenda, sem levar em consideração a construção jurisprudencial. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Existem alguns procuradores por aí, estaduais, municipais, ou na Advocacia Geral da União não, porque na Advocacia Geral da União já se chegou à conclusão que a prescrição trienal não deve ser alegada. Mas, no que diz respeito, por exemplo, às procuradorias municipais e estaduais, que ainda não têm efetivamente uma uniformidade no que diz respeito à apresentação do tema, existem procuradores, e eu vejo algumas peças em que eles alegam a prescrição trienal. Isso no concurso pode acontecer? Bom, se o enunciado ele disser que você tem que apresentar toda a matéria de defesa independentemente da construção jurisprudencial em sentido contrário e houver como encaixar a prescrição trienal a partir dos elementos trazidos pelo enunciado, as datas no que diz respeito ao dano e ao ajuizamento da ação, aí sim você apresenta a prescrição trienal. Então, em provas objetivas, eu não vejo como defender a prescrição trienal. Em provas subjetivas, eu vejo a possibilidade de apresentação do argumento, desde que o enunciado te apresente essa ressalva, de você apresentar toda a matéria de defesa da Fazenda, não obstante, independentemente, sem levar em consideração ou não estar preocupado com a construção jurisprudencial em sentido contrário. Então, eu já vi acontecer. Se o enunciado te encaminhar para esse sentido, você apresenta a prescrição trienal. Aí, a resposta mais inteligente é aquela que ressalva a existência da jurisprudência e, mesmo assim, aponta a prescrição trienal como, aqui, nesse caso, a questão prejudicial de mérito, prescrição, numa peça que envolva aí a defesa da advocacia pública, da Fazenda Pública, por meio da sua advocacia pública. Então, esse item aqui está equivocado.
Ministério Público de Santa Catarina, CESP 2021, questão certo ou errado. O gabarito correto aqui é que está errado, aqui está a jurisprudência do STJ e aqui está a forma como eu considero importante apresentar o tema em provas objetivas e subjetivas da advocacia pública. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.